Olá, alunos, olá, alunas. Chegamos no ar mais um Sai Digital. Olá você, professor Laércio, olhando para as duas câmeras. Aqui temos Super Mauro e Super Michael. E lá na ponta dos botões, Perivaldo. Não, Reginaldo. Grande Reginaldo. Meu irmão Reginaldo. Professoras, professores, alunos, alunas, olha só. O tema de hoje, Fidel, as ideias e a prática. Professor Marcos, esse é um tema que ajuda muito os nossos professores, os nossos alunos, a fazerem um texto onde, ou agora eu vou perguntar se eu empreguei a palavra onde correta, ou quando, né? Você vai me corrigir aí. Consegue-se trabalhar com ideias contrárias, porque Fidel, ou você o ama, ou você o odeia. A polêmica em torno de Fidel, ela transcende uma visão muito simplista de ele presta, ele não presta. Por que digo isso? Porque qualquer indivíduo que queira tecer comentários, ele vai mesmo precisar de um pouco mais de estofo e de leitura para mexer com a biografia deste homem que teve relevo na América Latina. Isso é inegável. A tua fala correta, amar ou detestar, odiar, é exatamente pelo que ele fez. Então ele jamais foi alguém que esteve em cima do muro. Ele jamais foi um indivíduo, um personagem histórico que permaneceu na inércia. Ao contrário, ele sempre foi protagonista. Então a primeira visão que o nosso colega professor pode ter, a nossa colega professora, o aluno, a aluna nesse momento, é a de entender, à luz da razão e dos fatos, o que representou a figura de Fidel Castro. Por isso, inclusive, que a imprensa brasileira repercutiu de forma tão insistente a morte de Fidel. Não foi à toa. Ou seja, é impossível escrever sobre Fidel sem conhecer sociologia, sem conhecer história, sem conhecer geografia. Não se faz um texto decente sem ter um domínio básico dessas disciplinas e dos últimos 58 anos. Justamente, uma das citações mais oportunas foi exatamente esta, feita pela imprensa brasileira no sábado, no dia do falecimento de Fidel Castro. A morte de Fidel representa mesmo, vamos fechar aspas, o fim do século XX. Sabe que isso aqui, a imprensa brasileira usou isso aqui como, eu não sei como é que chamaríamos isso no português, mas é baseado no livro do Hobsbawm, quando ele trabalha que o início do século XX é a Primeira Guerra Mundial e depois o fim do comunismo. Eles fazem aqui não é um plágio, como uma comparação, uma analogia? Uma analogia. É exatamente por isso, porque ele era o grande representante da vertente de um socialismo. Mas um socialismo que não pode ser visto como análises simplistas. Eu prefiro, inclusive, nunca entrar em mérito e sequer querer discutir com pessoas que dizem assim, morreu, já foi tarde, ele não prestava mesmo, ele era o mal. Não é melhor nem dar vazão a esse tipo de conversa, que é conversa de esquina. Jogar a conversa fora é o mesmo que vai analisar uma partida de futebol e vai dizer que o time foi ruim ou foi bem, não vai dar em nada o que aconteceu no transcorrer daquela partida. Ou o outro lado, aquele que vai dizer assim, não, ele era muito bom porque ele promoveu a igualdade. Né? Também, essas duas vertentes apaixonadas, lá ou cá, elas têm uma tendência crassa, inexorável, de não satisfazerem nenhum raciocínio. Para justificar essa frase, não combinamos, mas daí coloca lá, Reginaldo, açaí para justificar a frase do professor Marlos. Fidel dizia o seguinte: não há comunismo nem marxismo em nossas ideias. Só democracia representativa e justiça social. Você pode discordar disso, mas ele não aceitava nem comunismo e nem marxismo. Olha que interessante este homem argumentar isso. E poucas pessoas sabiam que tinha este posicionamento de crítica ao marxismo e de crítica ao modelo comunista que se implantou, porque em vários momentos o Che foi o articulador dessas conversas com os Estados Unidos, porque Cuba tentou ficar do lado dos Estados Unidos após a Revolução. Esse fato é histórico e eles tentaram. O problema foi a divergência ou as divergências de ideias aí que acabaram empurrando, à época, a Rússia para o lado da então União Soviética, onde, quando Nikita Khrushchev acabou abraçando essa ideia com muita força, porque ele precisava de um ponto base fora dos domínios da Ásia,
Principalmente porque era a Guerra Fria e precisava provocar os Estados Unidos. Outro detalhe assim, muito relevante na tua fala, Lécio, é pensarmos no ontem, quando Fidel estava na plenitude da sua saúde, e tudo o que ele fez com Cuba, o embargo norte-americano, as crises, porque ele sobreviveu a quase uma dúzia de presidentes norte-americanos. Isso, e mais de 300 propostas de atentados. É impressionante que ele sim, a CIA mobilizou... De charuto explosivo a charuto envenenado. Sem dúvida, a CIA mobilizou um séquito de assassinos, assassinato. Covarde, inclusive, porque independente da ideia. Não, e aí sem defesa, é assassinato. Mas, fora esse aspecto, a sobrevivência a republicanos e a democratas. E ele morre justamente, de forma emblemática, antes de Trump assumir. Ele que não se satisfez com Barack Hussein Obama, mas que entendeu, de alguma forma, o que estava acontecendo. Inclusive, por quê? Porque o Papa Francisco, figura formidável, Papa Bergoglio, o senhor Bergoglio, figura formidável, que teve aquela audiência, aquele momento especial em que os dois dialogam, e estava ali, eu creio que o Papa, não na condição de Papa, mas também de ouvir aquele homem dizer assim, uau, eu conversarei com Fidel. E por quê? Porque o Papa foi o grande intermediador desse aspecto de paz, que começaria a brotar entre Raul Castro e Barack Obama. Mas antes disso, ele já teve, a abertura já se configura quando ele recebe o então Karol Wojtyla. Sim, Karol, exatamente. E manteve com o Papa João Paulo uma amizade. Sim. De respeito. Então, quer dizer, ele sobrevive a tudo isso, mas não sobrevive a Donald Trump. E agora que se coloca em xeque no futuro, é como esse homem curioso, para não dizer quaisquer outros adjetivos, que poderíamos dizer sobre a figura de Trump, porque ele está iniciando a sua caminhada e todas as vezes que ele repercute uma opinião que é dele mesmo, né, há um temor e há um tremor. Há um temor por quê? Porque ele não mudou muitos dos pensamentos que elencou na campanha. E um tremor, porque se ele colocar em prática muito do que das suas loucuras, o planetinha Terra entrará numa pequena, grande convulsão. Uma coisa importante em relação ao Fidel, que ele podia ter se transformado num grande médico, sem porque dúvida. Ele fez medicina, era filho de latifundiários, tinha sua fazendinha para tocar, ou seja, alguém que não precisava se envolver na luta pelos outros. É indiscutível que as suas ideias estão associadas a isso. É inegável, não, até os mais ferozes críticos admitem. Cuba se transformou num país de justiça social a partir das ideias de Fidel. Pensando em mais um ponto aí, ó. Existe um livro brasileiro, uma tradução para o português, que eu não vou lembrar agora o título, mas ele demonstra que, apesar da ditadura, isso é inegável que também era ditadura em Cuba, o ensino em Cuba é respeitado. De que forma? O professor é aquele que foi um dos melhores alunos durante a sua formação. Para ser professor, tinha que ser um bom aluno na escola. Já existia essa separação para que acontecesse uma valorização dessa pessoa. E com isso, que transformou Cuba num país de alfabetização plena, com altos níveis de doutores, de mestres e assim por diante, e elevou a média de vida da população. É um exemplo para o mundo o que aconteceu em Cuba. Claro que tem os seus problemas, é indiscutível, e são vários. Era uma ditadura e talvez Fidel sempre vai responder por isso, porque ele poderia ter calado a boca de todos dizendo, olha, eleições livres e pronto. E esse é uma das pobrezas do espírito humano, o poder. O que haverá agora, necessariamente, quando nós pensarmos em Raul Castro e o fim do seu governo em 2018. Muito provavelmente, os ventos que sopram em Cuba, nesse momento, dão conta de que nenhum outro representante da família Castro há de se levantar. Claro, até lá, muita água ainda circundará aquela ilha. Mas tudo leva a crer que não teremos mais o prosseguimento da dinastia
Castro. E a partir disso, é muito provável que as eleições estabeleçam esse ideal de democracia e justiça social. É inegável que a questão da educação e da saúde em Cuba merecem elogios enormes, sobretudo a educação excelente. Obrigado pelo super close aí, meus amigos. Então, por que a educação? A educação cubana, ela é comparada a países europeus de ponta. Ela não deve muito à Finlândia, por exemplo, que é o grande rincão de educação mundial, né, a ser seguido, que o Brasil, desculpe, a citar o Brasil, nós estamos anos-luz, né? É como se fosse daqui a distância a Marte, mais ou menos isso. Né? Mas isso pode ser vencido, sim, sob vários aspectos. É só vontade política e não embromação. Né? As embromações anteriores e as embromações atuais. Quem está nos entendendo, entendeu pretérito e presente. Porque o futuro é esse, tem que ser escrito ainda. Então, beleza. Mas a educação e a saúde, assim, é numa condição curiosa. Eu confesso que surpreso fiquei quando sintonizei o rádio já na manhã de sábado, do dia 26, 26, foi 26, né? 26, isso. 26, exatamente, 26 de novembro. Sintonizei o rádio e começaram as notícias dando conta do falecimento de Fidel Castro, e a cobertura era... Eu, quando me falaram, Fidel morreu, a Tânia me disse, falei, não, são mais de 300, é mais uma piada. E aí deixei, passou, aí eu liguei a televisão, liguei para mais um rádio, aí eu acreditei, mas eu não acreditei na primeira que eu ouvi. E a imprensa brasileira, de modo geral, né, ela teve uma repercussão muito grande em vários veículos, seja em jornais, revistas eu não acompanhei, mas pela TV, pela web, então, em infinitas situações, não, por assim, entre aspas, infinitas situações de discursos favoráveis e contrários, quem foi, quem fez. Agora, voltando ao nosso ponto de partida, não dá para estudar Fidel Castro sem você entender um pouco da situação mundial. Por quê? Porque por pouquíssimo, nós sabemos, Cuba não esteve como centro irradiador da Terceira Grande Guerra Mundial. Nós sabemos disso, né? Essa Terceira Guerra esteve na iminência de acontecer. O professor Mário está falando da questão da Baía dos Porcos, porque Khrushchev manda submarinos com mísseis nucleares que seriam instalados em Cuba. E um míssil instalado em Cuba, quando você está em Key West, ou está em Key West é as ilhas que pertencem a Miami e Cuba, você praticamente se enxerga um lado do outro, é muito próximo. Um míssil instalado ali atingiria os Estados Unidos em poucos minutos. Então, vence um conflito terrível, para tudo por aí, não continua, e a guerra não aconteceu porque Khrushchev volta e encerra a crise. Há um filme interessantíssimo, protagonizado pelo Kevin Costner, dentre outros, Os Dias que Abalaram o Mundo. Exato, um filme espetacular. Belíssimo, você pode e deve assistir a esse filme. Aluno, você, jovem, tá? Vai conseguir via web, pouco provável que você encontre de outra maneira, mas você encontra Os Dias que Abalaram o Mundo. Interessantíssimo, os bastidores, é a politicagem, é o jogo, são os movimentos como se fosse um tabuleiro de xadrez, só que neste caso não se vence ou perde só uma partida, se destrói ou não a humanidade. Esse é o ponto, né? Então, os dias que abalaram o mundo. Lembrar de um ponto importantíssimo, que os Estados Unidos têm uma base dentro de Cuba. Sim. As pessoas se perguntam, né, como é que é possível eles serem inimigos e existir essa base? Bom, esse contrato, abre aspas aí, foi mantido, ele existe desde 1903. 13 ou 3, mas o início do século passado existe esse contrato. O valor pago pelo aluguel dá mais ou menos $340 por mês. Desde a Revolução, Fidel Castro nunca descontou esse cheque que eles sempre receberam. Ele sempre considerou isso uma afronta, porque você tem todo aquele espaço, que é gigante, mantém ali uma prisão, e, claro, e sempre com Guantánamo, com pessoas, alguns injustamente estão ali, outros deveriam estar presos porque fazem parte de uma rede de terrorismo e assim por diante. A questão é um valor inaceitável. Fidel sempre contestou isso, mas manteve o contrato que era anterior e contestou de que maneira? Não vou descontar esse cheque porque isto é uma afronta. Está aí. Então, quem tiver os cheques ainda, olha, a essa altura... Pode tentar descontar. Vale, mas voltando. Você tem uma charge? Você preparou uma charge? Antes de eu mostrar essa charge, eu quero fazer uma pergunta. Diga lá, amigo.
Fidel, indiscutível a sua liderança, seu carisma, mas ele era um homem que fazia longos discursos. Ao contrário ou a favor dele, todos admitiam. Esse cara tem oralidade, esse cara tem retórica. Isso é uma arte. Uma arte, sem dúvida. Valorizada desde os gregos. Desde os gregos. E ele sabia muito bem. Houve uma ocasião, que agora repercutida na morte dele, em que numa Assembleia Geral da ONU ele falou por mais de 4 horas. Então você fica imaginando, por 4 horas, um sujeito ter assunto, e não é contando sobre a vida. E não é lendo. Não, é fazendo uma análise da conjuntura mundial e das relações Estados Unidos e Cuba. Então você fica imaginando o que ele... Sem dúvida, sem dúvida. É uma personalidade que se vai, que deixa o século XXI no século XX, porque ele não transcendeu, e ele abandona claramente a chave do socialismo, porque eu fico imaginando o futuro, espero ter essa oportunidade em Deus e netos analisarem, fazer uma leitura do que foi esse embate do século XX envolvendo o capitalismo e o socialismo. Sim. Então é pensar mesmo quando o mundo viveu pós Segunda Guerra esse grande embate entre o socialismo e o capitalismo. E o que aconteceu para que o socialismo fosse desconstruído e se perdesse abertamente, como hoje ainda você tem alguns rincões, mas a própria Rússia, ex-URSS, já não representa mais isso. Nem a China. Então, nem a China, menos ainda a China. O turismo em Cuba está desenvolvido há alguns anos. Sim. O turismo está desenvolvido, não surpreende. Talvez possa surpreender daqui a alguns anos que ali surja uma lojinha McDonald's e uma lojinha Starbucks. E assim por diante. Seria interessante. A charge que você me cobrou é esta aí, ó. Dá uma olhadinha. O grande Bennett, que você conhece pessoalmente. Bené. Eu gostei, de todas que eu procurei, foi a que mais me impressionou. O aluno, para escrever um texto sobre essa charge, não basta conhecer de ilustração. O cara tem que ter, no mínimo, lido sobre história, né? Mas Não consegue, Larissa. Vamos lá, me conte uma coisa aqui. Não consegue. Olha o que o Bennett fez aqui, ó. Olha que coisa sensacional. Sim. É o que nós chamamos do texto e o intertexto. Isso aqui é o intertexto, então. Perfeito. E vamos lá, depois a gente explica. Vamos discutir essa outra parte aqui. Também é intertexto? Também, com toda certeza. Este outro detalhe aqui, esse daqui eu vou apontar agora, também são intertextos? Naquela entrevista com o Papa Francisco, com o Bergoglio, ele estava usando o famoso agasalho da marca Adidas, Adidas, por assim dizer. É curioso, mesmo que fosse uma imitação, muitos disseram assim, é uma imitação, não é genuíno. Mas é que as 3 tiras ficaram notórias, né? Quando você pensa nas 3 tiras, elas ficaram notórias por se tratarem da marca Adidas, né? Então é como se fossem as 3 tirinhas assim, e ele estava. Então ali é como se ele estivesse representando novamente com agasalho tranquilo, né? O charuto, você bem sabe, tem a relação direta com um produto. Volta para a charge lá, Reginaldo, por favor. Com um produto cubano de grande relevância, mas como você bem Ele foi o maior garoto propaganda. Como você bem salientou, algumas vezes, por intermédio do charuto, tentaram matá-lo. Com um charuto explosivo. Exatamente. E o Findel aí foi espetacular. Na tampa. Quando você pensa em Findel, é isso mesmo, né? Então, foi o fim da existência de um dos maiores nomes da nossa... Vou apagar porque o Reginaldo vai fechar com essa imagem depois. Uma das maiores figuras da política na América Latina e uma figura de grande relevância. Ernesto Che Guevara e Fidel Castro, as figuras de grande vulto, de notoriedade. E isso nós sentiremos falta no sentido de história, do que eles deixaram como legado, para lá ou para cá. Professores, professoras, olha, você não vai instigar o seu aluno a fazer um bom texto
se ele não tiver um professor de história a favor e um contra a Fidel. Sociologia é a mesma coisa, filosofia é a mesma coisa, idem para geografia. Situar. Fazer uma grande popurrí aí dessas ideias, deixar o seu aluno mais preparado possível para que ele tenha argumento e possa entender o que foi esse homem. Fechamos a conta então? Fechou, amigaço. Valeu. Grande abraço, fechamos com Até a a charge próxima. do Benê então. Até mais, abraço. Aí, Findel.